Dá-lhe fim. Morrer. Só isso. Ih, tava brincando de Hamlet. A gente vai falar de morte, sim, né? Mas não dessa maneira, né? Vamos falar de morto, na verdade. Roda a vinheta. Fala aí, galera! Hoje nós vamos falar de um filme de terror. Embora muitos não saibam, o Brasil tem uma grande tradição de filmes de terror que estava abandonada e que agora está sendo retomada, com vários filmes que estão surgindo aí no circuito e que pretendo falar aqui também, na nossa comuna do cinema. Inclusive temos José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, que é considerado o pai do terror nacional. Meu amigo, temos esse ícone, o primeiro dessa nova safra de filmes de terror que eu vou falar aqui é Morto Não Fala, do diretor Denilson Ramalho. Meu nome é Estênio. Eu trabalho para o Instituto Médico Legal. Fala com o morto. Eu não sei explicar. O filme gira em torno da vida de Estênio, que é um técnico de necrópsia que trabalha num ML de São Paulo, é casado e tem 2 filhos. Estênio tem um dom. Ele fala com os mortos e tem a capacidade de saber o que aconteceu com os mortos antes deles morrerem. O filme mostra de forma clara e atual como seria um thriller de terror numa cidade tipicamente brasileira, nesse caso, São Paulo. O filme gira em torno dessa memória dos mortos. Como seria se um morto pudesse contar a alguém o que aconteceu com ele? Como seria a versão que o morto daria de sua própria morte? Essa pessoa, no caso, é Estênio. Ele tem a capacidade de conversar com os mortos. Só que sempre manteve isso em segredo e nunca achou que isso pudesse trazer algum benefício ou poder a ele. Inclusive ajudava ele a lidar com a rotina do trabalho. Conversar com os mortos era uma rotina habitual de trabalho. O morto chegava, ele conversa. Porém, Estênio vive numa comunidade em São Paulo. Há muita violência, há muitos conflitos. O filme mostra a poluição sonora e a movimentação numa típica cidade urbana brasileira. Estênio o tempo todo é ridicularizado por ter que limpar os mortos e trabalhar com isso. Sua mulher, devido aos anos de casado, na rotina, e seus filhos nutrem um certo desprezo por Estênio. Sua mulher, por exemplo, tem nojo do seu próprio cheiro. Todos esses elementos fazem Estênio ter uma vida medíocre, ser discriminado por ter que trabalhar com os mortos. O mesmo aceita essa condição passivamente. Porém, tudo isso vai mudar quando Estênio descobre que sua mulher está traindo ele com Jaime, o dono da padaria que Estênio vai tomar pinga. Fato esse que é revelado por um morto conhecido seu. Acrescentando-se a tudo isso, o fato de Estênio nutrir uma certa atração por Lara, filha de Jaime. Palmas para a direção de arte desse filme, que fez um cenário hiperrealista do ML e com, inclusive, a maquiagem, os efeitos especiais em relação aos mortos. Palmas para essa direção de arte e para essa criatividade. Inclusive, os mortos me lembraram os infectados do filme Eu Sou a Lenda. Entretanto, os mortos têm um código de conduta. Nada do que eles falam após a morte e nenhuma coisa que eles contam pode ser trazida para o mundo dos vivos. Vale a pena ver Daniel de Oliveira nesse papel e saber que é o mesmo ator versátil que fez Cazuza. O filme demora um pouco para entrar no terror propriamente dito.
No início é só uma forma de mostrar a rotina da vida de Stênio, a quantidade de mortes devido ao fenômeno da violência na cidade de São Paulo. Porém, essa é a intenção no início da história, mostrar aquele cotidiano. O efeito do susto no filme é médio para fraco em termos de filmes de terror. Mas é claro, essa também não é a intenção do filme, ficar só no efeito de susto, como muitos filmes americanos fazem, causando prazer no espectador, prazer em tomar susto. O pavor é revelado em função da quantidade de cadáveres e de corpos e de sangue, de órgãos espalhados pelo necrotério. E a questão de como realmente funciona um trabalho em necrotério. Como é que é essa rotina dessas pessoas que trabalham com os mortos? É engraçado que quando eu era mais novo, sempre tinha um amigo e alguém que comentava comigo. Aí, meu irmão, vou fazer concurso para auxiliar de necrópsia, meu irmão. É mesmo, meu irmão? Ih, tranquilão, tranquilão, ninguém quer trabalhar com isso. Eu vou lá, vou chegar lá, jogo mais água nos defuntos lá, a gente limpa lá. Entendeu? Tá tranquilo, vou faturar, fazer esse... Olha, depois que eu vi esse filme, isso nem passa pela minha cabeça. Ah, tá com medinho! Tá com medinhozinho, tá com medinho. É isso, ficar lá sozinho com o chefão. Eu tô nem aí, meu irmão. Eu quero ganhar dinheiro, rapá. Ah! Não é medo não, cara. É um certo nojo. Eu acho assim que... Porra, ninguém quer trabalhar com esse negócio não, rapá. Ninguém quer trabalhar com isso não. Entendeu? Aí eu vou lá, faço o curso lá e me dou bem. E aí? Vou tirar uma onda. Comprar um carrão do ano. Tá com dinheirinho. Show de bola. É um certo nojo. Tem que ter vocação pra trabalhar com isso. Entendeu? Lidar com esse cheiro. Realmente, o filme retrata isso de uma maneira muito clara. Temos que tirar o chapéu para essas pessoas que trabalham com isso. Pra lidar com o cheiro. E é mesmo? E é, rapaz, eu tinha pensado nisso não, hein? Aí, não pensei nisso não. Eu acho que eu vou vomitar, hein? Eu nem pensar nisso. Vamos mudar de assunto. Olha, eu tenho que tirar o chapéu pra grande interpretação de Fabíola Nascimento como Odete. É impressionante. O fantasma dela me lembrou a fúria da deusa grega Hera, trazendo toda aquela fúria de uma deusa, sabe? Realmente eu fiquei impressionado que ela transmitiu toda a fúria da mulher, todo o lado fúria de uma mulher, através do fantasma. Stênio, ao descobrir que sua mulher o está traindo, resolve se vingar da forma mais sinistra possível. Usa da informação do irmão de um bandido morto para revelar quem foi o X9. Porém, Stênio não vai dizer o real X9. Ele vai colocar a culpa em quem? Em Jaime, que está tendo um caso com a sua mulher. No início, Stênio resolve não passar essa informação, mas depois percebe que isso é uma arma que ele pode usar para detonar com Jaime. Stênio, que sempre guardou o segredo dos mortos, agora vai desrespeitar essa regra. E isso terá consequências. E vai falar com os bandidos e revelar que Jaime que levou à morte de seu irmão. Os bandidos fazem o quê? Vão lá executar Jaime. E ao executar Jaime, executam também Odete. Porém, no necrotério, Stênio, no momento de se ufanar de sua vitória, conversando com Odete morta, revela para ela que foi ele que causou sua morte com o seu dom. Ele, Stênio, colocou a culpa em Jaime, dizendo que ele que era o X9. O filme se torna um filme de terror, com todas as manifestações do sobrenatural. Stênio falhou em cumprir o código dos mortos, de não levar nada que os mortos falam para o mundo dos vivos. Logo, Stênio vai sofrer todas as consequências em desrespeitar o código dos mortos. E o código de conduta é: morto não fala. E nenhum vivo pode se favorecer em cima disso, podendo com isso sofrer
a vingança dos mortos. Nesse caso, Odete vai começar a colocar toda a sua fúria para cima de Stênio, com toda a veemência possível. O filme está fazendo um grande sucesso lá fora. Foi a terceira bilheteria do México em 3 semanas consecutivas e foi para alguns festivais. Chama atenção para o personagem Lara, de Bianca Comparato, que mostra uma pessoa que, apesar de todas as adversidades, fica ao lado de Stênio e tenta ajudá-lo. Considerei 2 furos no roteiro que deixaram a desejar. Senti muita falta de um romance maior entre Stênio e Lara. Achei que isso ficou faltando. Embora o roteiro meio que desse a entender que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Entendo que isso não ocorreu porque no momento que o fantasma de Odete começa a se manifestar com mais veemência, ele ocupa todo o espaço de tempo do filme. Também senti falta de um diálogo do Jaime morto com Stênio. Isso pra mim deixou um pouco a desejar. Stênio começa a surtar e seus filhos acham que o pai está enlouquecendo. O filho de Stênio, ao receber um patins e ao abrir o presente e dar de cara com o osso de uma coluna, fica assombrado. Stênio e os filhos de Stênio estão sendo perturbados pelo fantasma de Odete. Stênio, para tentar resolver o problema, vai tentar dialogar com Odete. Vai ao cemitério e tenta violar o corpo de Odete para tentar aplacar a sua fúria. E pergunta para Odete o que ele precisa fazer para se libertar da perturbação. Nisso, Odete pede o impossível a Stênio. Ou Stênio mata a Lara, retira da casa, ou Odete levará os seus filhos. Stênio pede para Lara levar os filhos da sua casa para tentar protegê-los. Porém, a fúria de Odete é incontrolável e vai até onde eles estão. Stênio só consegue se livrar de Odete quando conversa com a tia de Lara, que está em coma e falece, e revela a Stênio que ele já está condenado e que a única forma de ele se livrar do fantasma de Odete é justamente eliminando o ponto principal que dá força a qualquer morto, a sua memória. E a memória do morto fica onde? Nos objetos. Stênio destrói todos os objetos de Odete, queima tudo. Odete se manifesta, tentando impedir que Stênio faça isso. Porém, a aliança de casamento consegue ficar imune a essa destruição. E é justamente essa aliança de casamento que fez com que Odete tomasse o corpo da filha, agora tome o corpo da pessoa que Stênio tem grande afeição, que é justamente Lara. A partir daí, teremos um thriller de possessão, em que Lara, ao colocar a aliança de Odete, que inclusive foi enterrada com ela, mas desapareceu do cadáver, vai ser tomada pela alma de Odete. E Odete fará de tudo ao tomar o corpo de Lara para matar Stênio. Ela o seduz, leva para a cama e tenta matá-lo com uma faca. Os dois entram em luta corporal, tenta matar os filhos. Muito interessante essa questão de que são os objetos que dão poder aos mortos e que faz a sua memória viva. Isso é o momento em que o sobrenatural meio que se cruza com a realidade, trazendo uma explicação interessante para essa questão de memória dos mortos. Morto Não Fala, junto com Bacurau e Clube dos Canibais, que ainda falarei aqui, começa a trazer uma nova forma de thrillers sangrentos, fazendo meio que uma crítica, representando o nosso momento atual, de polarizações e adversidades, pela qual o cinema brasileiro está passando. O objetivo aqui é fazer pensar e provocar, trazendo um thriller de terror especificamente brasileiro. Não podemos negar que existem elementos do cinema americano nesse filme, como por exemplo, a cena do porão, em que o fantasma de Odete, no corpo de Lara, tenta matar Stênio e seus filhos. Porém, Stênio, ao ser atacado, cai em si e percebe que a única forma de se livrar de Odete e da ameaça dos mortos é voltar a ser um homem honrado, assumir a sua atitude e o seu erro,
perante os filhos e Lara, que foi ele que causou a morte de Jaime e de Odete. Entanto, sofrendo ameaças, Stênio confessa. E o filme termina com o Stênio saindo da casa, indo embora, sendo observado por todos os mortos, agindo como um homem honrado, saindo da casa, dando a entender que vai se entregar, embora isso fique em aberto no final do filme. É essa atitude que ele vai tomar, para consertar o erro que ele causou no mundo dos mortos. Aqui temos uma relação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Uma coisa não pode infligir a outra. A cena do porão realmente é considerado meio que um clichê de filmes de terror, né? Todo filme de terror tem uma cena no porão ou num sótão, e o engraçado é que o filme meio que traz uma coisa diferente a esse clichê. Porque geralmente, inclusive você já ter ouvido falar aí na internet, né, em brincadeiras e memes, que não, só rico é assombrado, só rico sofre perseguição de fantasmas, só rico classe média sofre perseguições de fantasmas, pobre não passa por isso, casa mal assombrada só tem casa mal assombrada quando a pessoa é milionária, entendeu? Rico fantasma não gosta de pobre. Só que a questão aí, meio que se critica essa questão no filme, botando o clichê do porão numa casa de uma pessoa que não é rica e sendo assombrada por fantasmas. Achei isso genial. Quebrar esse clichê, olha, a direção do filme está de parabéns. É isso. Se inscreva no canal, acessa o sininho para receber as notificações, que eu vou falar de muitos filmes, tanto de terror, nacionais e internacionais. Vamos fortalecer o nosso cinema nacional. Embora todas as adversidades que nos atravessam tentem impedir a fomentação do cinema, a Comuna do Cinema está aqui como um foco de resistência. Vamos se unir para fazer o cinema nacional brilhar ainda mais no Brasil e no mundo, e fazer com que todos tenham acesso ao cinema Tupiniquim. Junto. Aqui é a Comuna do Cinema e nós não vamos nos render.